Papais, mamães, olá Simone, Oi, tudo bem, Joris? tudo bom, querida? Tá me ouvindo? Eu tô sem fone de ouvido, mas Tô, acho que tá tudo bem, né? tô te ouvindo. Deixa eu tentar deixar mais claro aqui também, escuro, eu acho. Ah, que bom, Então, Direto de Lages, minha terra natal. É, Simone, né, que tá fazendo um é, trabalho tão bonito lá e que eu tive o prazer de encontrar justamente, e junto com o Caio Salvino também, que é um amigo e que a gente já tivemos live aqui, inclusive juntos, eu acho que você também. sim, E tem como um apoio, como né, alguém que inclusive muito, hoje nos deu informações maravilhosas na live dele, né, sobre a evolução da Omicron, né, e sobre essa evolução. uhum, E que bom que vocês estiveram na audiência e puderam levar informações junto com a doutora Maria, né, Gadelha, que também sim, tem abraçado a causa aí de trazer consciência para as pessoas, né? E para o meio médico também, né? E a gente brincou sim. muito, né, Simone, que a gente vai estar aqui falando, enfim, não sei se vai durar 4 minutos essa live, mas estamos acostumados, né, aos shadows, da, como diz Tô bem. o Caio, Nós estamos chique agora. estão de olho em Estamos nós. chique. É, a minha filha foi postar para mim o story e falou assim: eu não consigo marcar ele. Eu falei: não, tá tudo certo, ele é muito chique. A gente está muito sério nisso, né? É, Eu tô então, não rachando. é que, na verdade, nós estamos aí, né? Eu queria agradecer o pessoal que está assistindo. Nossa, tem muita gente já entrando, né? E Josiane, Jana, que legal, né? A gente poder ao vivo, inclusive dizendo para vocês, não sei se vamos conseguir salvar essa live, porque Então, muitas máscaras vão cair aqui, a gente vai estar falando sobre isso, e isso incomoda, né? O roteiro que, que, é, que o mundo vive, né, Simone? Simone, te sim. apresenta. Eu quero me apresentar depois também, enfim, para algumas pessoas que te acompanham e que ainda não me conheciam. Conta para gente do teu Sim. trabalho, que é interessante, da tua entrada, né, nesse universo de medicina integrativa, de procurar fazer Sim. como eu, quase 30 anos, cuidar da saúde, né, Simone? Então, eu entrei na faculdade muito cedo e eu me formei também muito novinha, eu tinha 22 anos, imagina. Era uma criança, mas eu já estava adulta. E eu fui fazer clínica médica, depois eu fiz nefrologia e a minha paixão era transplante. Enfim, eu resolvi que eu não queria aquela vida maluca, né, do nefrologista dentro do hospital e não tem dia, não tem hora, não tem final de semana. Eu disse, não, eu quero uma coisa que eu possa respirar, né? E aí eu acabei vindo aqui para Lages, acabei encontrando um lagiano no meio do meu caminho, que foi lindo, que congelou a tua imagem. Agora voltou. Incrível! O que Deu que nós quantos falamos? minutos? O que Quatro? que nós falamos? Ah, meu Deus, não deu 4 minutos. Deu quatro, é o nosso recorde. Não, não, essa foi ótima. E eu tentando aqui entrar de novo. Vamos ver. Aham, eu falei, bom, eu vou falando enquanto ele vem, né? Ele vai voltar. Ele tá lá, ele volta. Que Mas tu bom. vês que coisa incrível, eu acho que isso aí é um pouco por causa do nosso título, né? Nosso título, É. que fala as máscaras.
Isso daí já, ó, agora é meu negócio que caiu. As máscaras, isso daí já fala tanta coisa, né? É, Já tem tantas mensagens por trás disso. E é, foi de propósito mesmo, porque dá para a gente fazer umas 50 lives sobre esse assunto, né? Sobre estes assuntos é, é, subliminares. é, Enfim, a muito, medicina né? integrativa, ela faz parte do meu dia a dia e eu fico extremamente feliz de poder compartilhar contigo. E quero agradecer também aqui a doutora Maria Emília, que também me cedeu um material fantástico para a gente compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo. Ah, Ela que é bom. minha doutora Dez, querida, é né? 10, muito Uma bom, muito explicação. bom. Não tem, né? Então, e você, como é que veio parar nessa história da medicina integrativa? Conta. Então, bem rapidinho, eu também estou quase há 30 anos formado e no início da faculdade eu me deparei com justamente uma dinâmica na faculdade que me preocupou, porque havia um foco, um olhar em cima de doenças, doentes e remediação desses doentes, inclusive a não leitura de um ser humano mais completo, um ser humano que a gente hoje conhece, um ser humano que não tem só carne e osso, né, Simone? Um ser humano, inclusive, que durante agora essa pandemia fez com que uma parte dele se afetasse muito, que é a alma dele, que é essa parte que sente o mundo, que do latim vai dar psiché, que vai dar psicologia. Então, esse lado do sentir e das emoções. Eu que sou pediatra também, eu fui fazer, depois da formação, eu acabei fazendo pediatria, fui estudar medicina antroposófica, depois fui estudar Uhum. homeopatia como clínica, como técnica terapêutica, terapias frequenciais, entrando no universo aí de uma física mais moderna, contando que Sim. justamente as frequências é que comandam o universo e não a matéria. Então eu fui estudar Uhum. como já na homeopatia a gente já trabalha com frequências, então fui Sim. aprofundar um pouco mais matematicamente, vamos dizer assim, né, para os cartesianos. E aí depois fui Uhum. estudar também ortomolecular, né? Há 15 anos a gente vem estudando ortomolecular e é a melhor parte da medicina porque é aquela parte que a gente aprende a nutrir um organismo e seguir o Uhum. princípio básico do Hipócrates, né, o pai da medicina, né, Simone? O seu remédio, Sim. seja realmente o seu alimento e através dos nutrientes a gente fortalecer a saúde deles, né? Sim. É, como diz o meu mestre, o Adriano Gaspar, ele fala, o nutriente é a forma como a gente se comunica com as células. É lindo, né? Isso, é a Ele é conversa, é fantástico. como eu Ele converso adorava com com ela. você. É, Ótimo, ótimo. então, É, é muito a bom. comunicação celular, né? E aí Muito acabou bom. que nessa pandemia a gente puxou todo esse conhecimento, né, Juarez, Foi. para utilizar, para nutrir os pacientes, para tratar os pacientes doentes, para fortalecer o sistema imune de quem não tinha adoecido ou de quem já tinha passado pela doença. E agora a gente está tratando os pós-Covid, né, Juarez? Eu sei que você também É, trata, né? E a também, gente. hoje, muito Uhum. mais pós-Covid e também pós as experimentais aí, os Inoculação. casos que agora a Sim, gente vai estar sabendo, né? sim. Enfim, e O visto Caio mesmo mandou um até recado, viu? O Hã? Caio, disse o Caio mandou um recado. Ele falou assim: Juarez é bem legal, é só vocês não baterem muito, que não vão derrubar a live. Ele não pode falar. Se não for É, cortar, ele vai dizer que é porque a gente não se comportou. a gente devia estar no Get Right, né? Mas o pessoal todo não conhece ainda, então, enfim, né? Mas de É, repente vai ficar lá gravado, se der nós certo. vamos ter que fazer lá e convidar o pessoal para entrar na outra plataforma, porque lá a gente não tem essa censura de palavras, né? É, lá É, você pode falar abertamente, não tem problema. Mas enfim, triste, né? vamos Triste lá. porque o século XXI, né? Século XXI a gente É, está assim, né? Com isso. tu Mas eu sabe, disse, meu pai era físico, meu pai era engenheiro e era físico, ele me criou com a física, tu que gosta de física. legal. E ele dizia uma coisa, a teoria da curvatura da vara. Ele dizia assim, ó, você pega uma vara e você bate nela e ela faz assim, e assim, e assim, e assim, e volta para o centro. E eu dizia, que isso? Não, a humanidade se comporta dessa maneira. Então você vai para lá, para cá e volta e fala, ah, mas isso é retrógrado, observe a moda. A moda tem atrás, volta. Então, É, o que nós estamos vivendo agora? Presta atenção. Estamos retrocedendo e cair a reflexão para quem está ouvindo, né? é, Estamos que bom. encontrados. Eu queria Parece trazer que estamos. Hã?
Parece que estamos avançando, estamos retrocedendo. Parece que estamos avançando e a cada dia essas novidades estão preenchendo, né? A gente está tendo notícias boas e revendo alguns fatos, né? Fatos, por exemplo, de que alguém que pegue o Covid, ele tenha, o C19 tem, assim, um sistema imunológico mais excitado e mais trabalhado, inclusive mais fortalecido, Sim, que infelizmente nós tivemos aí um roteiro de picadas muito precoces lançadas no mercado e ainda sem testes, realmente testes seguros, e que justamente fizessem com que nós, que trabalhamos com a área da saúde e que pensamos, e que a primeira coisa que deveríamos pensar quando a gente fala de um tratamento era a sua segurança, para depois a gente falar claro. da sua eficácia. Então, Perfeito. quando a gente reduz a gente, enfim, a gente está começando a perceber o que aconteceu nesses 2 anos, né? Eu queria trazer uma reflexão para a gente começar a falar sobre algumas dessas questões. Eu queria dizer para Uhum. você que hoje eu queria que fosse, sim, a minha última máscara, porque nesses 2 anos, quando essa loucura começou, nenhum de nós, mortais, a gente podia imaginar o que estava aguardando a gente, né? E as mortes Uhum. aconteceram e foram lamentáveis, sem dúvida nenhuma. Mas há destino piores do que a morte do corpo. Eu acredito que a civilização ela perdeu parte daquilo que nós falamos no início da sua alma, com essa crise Uhum. global aí que houve com a pandemia. A máscara ela é um símbolo perfeito da nossa tragicomédia coletiva. Eu penso Uhum. assim, jamais protegeu. A gente hoje sabe disso pelos estudos, Sim. outras coisas. Antes esconde, separa, divide, né? Sufoca a gente, oprime. E indica, sim, Sim. gente, um sinal de obediência, né, Simone? Sim. Sinaliza virtudes, dificulta a nossa Sim. expressão, Sim. oculta a realidade. E a gente foi obrigado a usá-las. Elas se tornaram, assim, um documento, um salvo-conduto, um atestado que a gente estava com bons antecedentes, que a gente, na verdade, né, enfim, um crachá de que... E a gente foi obrigado a usá-la. Na alegria e na tristeza, a gente diz, né, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, a gente foi obrigado. E a gente casou com a máscara. Mas foi um matrimônio forçado e inválido. Né, eu acho que a gente, quem não estava mascarada, era como se estivesse nu. Era um absurdo, né? Sim. As crianças se sentem assim. Muito, As muito, crianças se muito. sentem assim. Olhares de Isso aí. reprovação, reprimendas, era o preço que a gente pagava por essa indecência de Uhum. fugindo do Mas bom costume. coloque o outro lado. Veja essa história. Acho que eu te contei, né? A minha Uhum. história do início da história toda. Eu dei aula dia 7 de março de 2020. Foi a última aula presencial que eu dei num congresso de dermatologia sobre doença genital. E eu me contaminei junto com as duas amigas. E não tinha, aqui não tinha teste, não tinha coisa nenhuma, ninguém sabia nada, era início, né? E aí, eu só soube realmente que era porque eu perdi o olfato, paladar, tive muita hipotensão postural, uma dor de garganta diferente. E aí, eu resolvi colocar a máscara em mim para não ficar tossindo na cara dos outros, porque eu precisei ir na Claro. farmácia. E chega lá na farmácia, eu ainda pedi para o rapaz da porta, tem pouca gente lá dentro para eu entrar, né? Não sabia, ele não sabia nada. E daí ele disse, não, pode entrar, tem pouquinho. Eu entrei de máscara e já ficou me olhando torto ele, né? E eu cheguei lá dentro e encontrei uma amiga. E essa amiga, na fila, a gente esperando para ser atendido, ela grita bem alto, assim, no meio da farmácia, por que você tá de máscara? Todo mundo olhou. Aí eu falei, gente, eu sou um ET, né, aqui no meio. Ai, não! Ai, por quê, né? Eu sou grupo de risco, eu não ia dizer que eu tava com dor de garganta, que eles acham que eles iam me bater, me tirar de lá. E saí de lá e fui no supermercado para comprar, não lembro o que estava faltando aqui em casa, porque eu fui procurar, falei, e aí eu disse, bom, eu vou rapidinho ali comprar alguma coisa. Chegou no meio, a hipotensão me pegou mais, e eu comecei a me sentir muito mal. E as pessoas me olhavam, eu estava de máscara. Eu era um ser humano muito diferente. O que ela está fazendo de máscara aqui? E aí eu imaginei a cena, pronto, a doutora Simone cai no supermercado, aí vem o SAMU, aquele monte de gente em volta, e ela de máscara, eu larguei o carrinho e fui embora. Então, só para te mostrar como agora isso está acontecendo com as pessoas que tiram a máscara como nós, né? A gente tira a máscara e olha o enviesado. Por que não vai máscara? É, Por quê?
Não, essa a questão do uso das máscaras, ela passa muito por uma questão. A gente vai estar falando aqui não da segurança, biossegurança da gente estar passando os bichos. Claro que, por exemplo, a máscara continua e é indicada para as pessoas que estão com sintomas Uhum. gripais que precisam chegar enfim, num espaço social. Porém, É, não é uma coisa para se usar num espaço onde, num lugar aberto ou quando você não está adoecido, porque sim, a gente pode saudável, né? gerar problemas Sim, fisiológicos, inclusive nas crianças, o que é um muito. crime, a gente fazer com que elas continuassem. Era um absurdo a gente ver as pessoas, os jovens indo para os shows, agora há pouco tempo ainda, né, começando a liberar os shows, carnaval sem máscara e as crianças na escola com máscara. É uma coisa que não caberia. Por quê? Porque a Nunca. professora não vive só encontrando as crianças. E a gente sabe desde o início que as crianças, elas não são boas transmissoras, elas têm um sistema imunológico Sim, muito diferente do nosso. Graças sim, a Deus, esse bicho que foi com certeza manipulado isso para que potencializasse algumas ações deles, esse bicho foi construído para os mais velhos e com comorbidades. Então a gente fica mais assim relaxado e agora a gente se parece um ET quando tira a máscara, né? No início a gente fica, a gente saía correndo de casa e falava, meu Deus, esqueci a máscara, volta a pegar a máscara. Agora não, aham, você não entender. Mas sabe o que eu exatamente. acho, Simone? Assim, a gente foi e a gente está sendo cobaias do maior experimento de controle social já posto em prática pelo ser que se diz humano, desde que ele se diz Homo sapiens. Aqueles que nos aterrorizavam, anestesiados pela terrível possibilidade de a gente morrer por um vírus, eles descobriram sim que a maioria de nós obedece. Que a maioria, Uhum. no sentido exato do termo, porque se trabalha com medo e o medo realmente cega a gente. Se quem manda é a autoridade ou a mídia, a maior parte da população ela vai fazer qualquer coisa pelo tempo que for Uhum. necessário. Então, foi realmente um exercício. Abrimos mão da liberdade, da nossa identidade, porque quando eu faço isso, eu Sim, perco a minha sim, identidade, da nossa sim. privacidade, da vontade, eu acho que da realidade. E ficamos paralisados pela terrível possibilidade de, né, por algum tempo, algo que ainda era muito desconhecido, né? E eu sempre achei, começou a me irritar profundamente essa história com as crianças, né? Como você colocou. Mas eu sempre achei que, principalmente para as crianças, né? Eu dizia assim, ah, isso aí é uma focinheira, entendeu? Porque eu vi aquele desenho do Protection, Health Children Protection, é um site, não lembro agora o nome direito. E aí ele pega a máscara que você está ali, a máscara cirúrgica, e ele coloca assim, como se fosse a mão de uma pessoa no rosto da criança. As dobras da máscara eram os dedos. E aquilo ali fez total. Eu achei perfeito, porque eu falei, nossa, isso aí é o quê? Não se comunique, cale a boca, não se expresse, não fale, não se posicione. Você não existe, você não é ninguém, cala a boca. Porque você, como que você vai fazer, ver toda a expressão da pessoa? Olha aqui a diferença, É, né? E pensa nas crianças. As crianças, o bebezinho, quando ele vai conhecendo o mundo, você, como pediatra, explica melhor que eu, a referência dele, olhos, nariz e boca. E se ele não tem, muitas crianças que nasceram durante a pandemia, que passaram 2 anos praticamente de máscara, como é que é para elas a referência do cognitivo, do holístico, né? O holístico, que é não no sentido de sonho, mas no sentido do todo. Como é a referência delas? Como é que elas enxergam o mundo? Como é estar sem máscara para elas? E o pior, o que é que a máscara fez com elas? Qual foi o funcionamento colocado nelas? Tem lá no meu Instagram um vídeo de um bebezinho que não deve ter 2 anos, lá em Nova York, né, porque aquela governadora escutou e tinha que colocar nos bebês nas creches, e a professora fazia força, colocava e o bebezinho tirava, e inúmeras vezes isso é uma agressão, isso aí, não sei se os psicólogos não classificariam como abuso, entendeu? Então, assim, o que que acontece? Qual é o trauma com aquela criança? O que gera naquela criança. Porque a gente sabe que já existem neurologistas e psicólogos e psiquiatras estudando quais são os efeitos no cognitivo, no neurológico, no comportamental das crianças, em função do uso obrigatório, né? O uso universal. Todo mundo tem que usar, não importa se está saudável, não importa se é jovem, não importa se é
idoso, se está dentro de um centro cirúrgico, ou se está lá fora fazendo exercício, ou livre sozinho, ou nadando no meio do mar, não tem ninguém, eu e os tubarões, e eu estou de máscara. Né? Então, são umas coisas assim. O pior para mim é ver as pessoas de máscara dentro do carro com os vidros fechados. Sozinha, de máscara. Eu olho e falo, meu Deus, a pessoa não pensa. Ela está sozinha dentro do carro dela. Né? Então, eu penso assim, ó, que a OMS para mim, sinceramente, eu sempre falo isso em todos os lugares que eu vou, é uma vergonha. A Organização Mundial de Saúde tem que construir outra, porque o que ela menos faz é propagar saúde para nós, né? Dentro do conceito do que é ser saudável. Eu não escutei ninguém, a não ser pessoas como nós, falarem assim, olha, já que nós temos um vírus, né? Quem sabe agora, então, vamos melhorar o sistema imune, vamos tomar sol, vamos melhorar a vitamina D, vamos comer coisas mais nutritivas, vamos melhorar nosso corpo para que, se por um acaso a gente se contamine, a gente passe bem pela doença. Eu não ouvi isso. Eu ouvi da OMS o quê? Você tem que colocar máscara, você tem que lavar as mãos, passar álcool gel, fazer os lockdowns, afastamento social, não ver as pessoas que você ama. Isso é péssimo. A gente sabe que a depressão aumentou, o suicídio aumentou em todas as faixas etárias, principalmente nos adolescentes. Então, o que a OMS falou? Se você coloca máscara, pensa bem, dá um certo desprendimento. Eu vejo por mim, ó, que eu adoro ficar maquiada, eu adoro brinco, colar. Eu não fazia maquiagem porque não dava certo, borrava tudo, a máscara parecia suja. Né? Aí o cabelo já foi de qualquer jeito, a roupa era qualquer uma, aí a gente fica desmanchado consigo próprio. Então é um certo desprendimento de si. Isso é complicado. Presta Bem atenção. complicado. Bem complicado. Confiança, né? Depois, se você põe máscara, você tem uma sensação de pertencimento ao grupo. Por quê? Quando eu estava de máscara e os outros não estavam, eu era um ET. Mas agora, eu sem máscara sou um ET. Né? E dava uma sensação de solidariedade e até de respeito, né? Eu mesma no meu consultório pensava assim, tem aquelas pessoas mais velhas que daí não sei como elas pensam, eu vou com máscara. Daqui a pouco eu vou colocar máscara aqui embaixo, entendeu? Mas assim, vou respeitar, não sei o que ela pensa, entendeu? Então isso criou uma saia justa para nós. Nós que pensamos uma saia justa. O respeito aos demais vão contribuir, entre aspas, para a não propagação do vírus e é um lembrete para a adesão das medidas, outras medidas protetivas, né? Como principalmente o afastamento social. Lockdown absurdo. As pessoas agora, Juarez, que eu acho que é uma coisa importante a gente falar, eu chamei alguns pacientes para assistirem, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas, sabe? Porque dizem assim, Simone, eu ainda tenho medo de tirar a máscara, principalmente se eu for em condomínio, ou se eu vou num elevador. Às vezes eu até tô só, mas eu ponho máscara, porque eu não sei, entende? Então, as pessoas ainda estão cheias de dúvidas. O que a máscara traz psicologicamente, o valor psicológico? Ela dá uma sensação falsa de autoproteção contra o vírus. Isso. Ela dá uma sensação de liberdade de locomoção. Já que eu estou de máscara, eu estou protegida, eu posso ir em qualquer lugar. Não é verdade? Empatia com os demais, né? Porque daí tu pertences ao grupo. E redução da ansiedade. Isso aí é uma coisa paradoxal, porque ao mesmo tempo que reduz, coisa nenhuma. Você aumenta o quê? Você diminui a oxigenação do seu sangue, você aumenta a gás carbônico. Você pode entrar nisso? Você pode entrar nisso? Fala um pouco, senão eu vou ficar falando horas aqui, Júlio. Não, mas é isso aí. Na verdade, as máscaras, e é um absurdo, né, Simone? Porque a maioria das máscaras, nós vemos conversamos sobre o quanto você, né, em centros cirúrgicos, né, o quanto de trabalhos nós temos aí mostrando que não muda a evolução de um procedimento cirúrgico com máscara ou sem máscara. Eu vou relatar aqui vários, eu quero fazer uma relação de alguns trabalhos, porque sempre todo mundo. E é importante entender o seguinte, ninguém aqui está negando nada, só a gente está trazendo os fatos. A gente precisa, o que faltou nesses 2 anos foi discernimento. A gente seguiu regras, inclusive regras que depois foram mudando, e que a gente percebeu que até os grandes
coordenadores como o OMS, enfim, eles estavam errados em alguns aspectos e exageraram em outros aspectos. Ou seja, uma condução que teve os seus, né, assim, os seus detalhes. Uma máscara de pano, que a maioria usa, né, Simone, que não Sim. segura aquele pedaço de aquela cápsula cheia de aminoácidos, aquele capsídeo, que não é nem um ser vivo, o vírus, que tem milésimos Uhum. de milímetros, né? Ou seja, que passa Sim. por aquelas máscaras de pano e que quando Sim. passa o dia inteiro, porque ninguém fica trocando aquela máscara de 3 horas, quando faz aquela baba, cria um meio de cultura e aquele meio de cultura que está ali, daqui a pouco vai ser tirado e jogado aonde? Numa caixinha especial, já que é um bicho tão letal? Não, não é uma caixinha que vem um caminhão especial para tirar. Não. Ele vai para o lixo, ele vai para o chão, ele vai para a gaveta, ele vai para dentro de uma bolsa, ele vai para dentro Você entendeu? E vai ser utilizado no outro dia. Então, enfim, eu acho que isso é importante. Eu queria trazer uma lista aqui para o pessoal poder entender que o que a gente está falando não é uma opinião nossa. Também é uma opinião nossa, mas eu acho que para pegar esse pessoal que justamente fica nesse questionamento, né, e precisamos de trabalhos, pois bem, vamos partir do princípio, em teoria, que se eu usasse, então, uma máscara, eu reduziria a carga viral e reduziria a incidência, né? Vamos pensar racionalmente. Então, estaria justificado. Vamos trazer algumas evidências, alguns trabalhos aqui que do passado eles encontram referências e que vocês vão encontrar essa lista toda, vocês vão encontrar no livro do Dr. Alessandro Loyola, que ele fez um que era Uhum. 9 a fraude. Ali tem esses trabalhos ali referenciados e todos e mais outros interessantes que fazem a gente refletir. Por exemplo, começa um trabalho já de 1975, realizando um estudo clínico em centro cirúrgico, mostrando que o uso das máscaras não possui qualquer efeito sobre a contaminação geral do ambiente das salas Uhum. de cirurgia. Aí, Perfeito. mais à frente, veio em 89 um grupo lá da Universidade da Califórnia, num outro estudo, acompanhando 504 pacientes submetidos a cateterismo cardíaco e verificaram que o não uso das máscaras não aumenta a incidência das infecções após a realização do cateterismo. Ou seja, as máscaras não faziam qualquer diferença. Aí vem 91, um departamento Cirurgia, desculpa, cirurgia limpa, né? Cirurgia limpa. cirurgia limpa. Cirurgia limpa, pessoa saudável. Isso. Quer dizer, Cirurgia saudável limpa. não, ela estava fazendo cateterismo, mas era uma cirurgia limpa. É, É. Em 91, um departamento, então, lá da Suécia, do Instituto Karolinska, ele traz um estudo que acompanhou 88 pacientes operados e, abre aspas, o que eles dizem, não existem evidências mostrando que o uso das máscaras diminui a incidência de infecções pós-operatórias. E a gente vai seguindo. Em 2001, aí a gente vai ter, aqui no país, vários trabalhos e vão chegando trabalhos mais próximos, né? Inclusive que falam, por exemplo, 2009, 32 profissionais de saúde, durante 2 meses, cientistas japoneses começaram a acompanhá-los e concluíram que as máscaras não eram eficazes para reduzir sintomas de resfriado, tampouco para poder evitar que as pessoas pegassem o resfriado. Em 2009, um estudo prospectivo randomizado, realizado na Inglaterra e na Austrália, acompanhou 286 pessoas, olha que interessante, em suas casas e concluiu, abre aspas, que o uso das máscaras é ineficaz para controlar uma infecção sazonal de uma gripe comum, de um bicho que tem o mesmo tamanho que o C19. Fecha aspas. Em 2010, mais pesquisadores na Austrália avaliaram 800 pacientes que também submetidos a procedimentos cirúrgicos e viram que as máscaras não relacionavam-se a complicações. E em 2010, teve um muito legal, um randomizado na França, que acompanhou 306 pessoas e concluiu que, abre aspas, não identificamos quaisquer dependências do resultado, sugerindo que o uso das máscaras seja eficaz para diminuir a incidência da infecção pela gripe comum. Em 2011, um outro estudo na Tailândia com quase 6 mil crianças, olha que interessante, por mais de um ano, mostrou que o uso das máscaras não favoreceu ou não reduziu a transmissão do vírus comum da gripe. Ou seja, a gente pode, Simone, ficar assim, boa parte da noite aqui falando desses estudos e que nos mostra uma ação equivocada na exigência do uso delas. E que, graças agora ao Deus, vários estados, a partir de 10 de março, vários estados começaram a liberar isso. E entender
que um ser humano não vai mudar o rumo, assim como no lockdown não mudou, e que realmente vamos tirar essa prisão, porque é uma prisão mental que acaba deixando Mental. e a gente Uhum. segue o roteiro deles, né? Olha, contribuindo para a lista dos artigos, temos um artigo do Lancet de junho, que é uma revisão sistemática e meta-análise, com 44 estudos incluídos na meta-análise, e esse foi inconclusivo. As evidências foram inconclusivas. O nome era, vou falar em português, né? Distanciamento, máscaras faciais e proteção ocular para prevenir a transmissão interpessoal do vírus. E esse estudo, ele termina com aquela famosa, né, we need more robust, né? Então, precisamos de mais estudos robustos e randomizados, blá, 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 né? Não encontraram evidências científicas robustas que justifiquem o uso das máscaras. Depois, nós temos da Cochrane Library, novembro de 2020, intervenções físicas para diminuir ou reduzir a disseminação de vírus respiratórios, mas é qualquer vírus respiratório. 35 estudos na meta-análise foram incluídos. Depois eles têm, continuando, eles fizeram várias meta-análises em novembro de 2020, nessa Cochrane Library, máscaras médicas, uso de máscaras médicas comparadas ao não uso de máscaras. Então, ou usar a máscara cirúrgica que a gente estava usando aí, a maioria, ou não usar. Novembro de 2020. Evidências. 9 estudos com 3.507 participantes. Evidência baixa. Usar a máscara faz pouca ou nenhuma diferença no resultado de doença semelhante à gripe em comparação a não usar a máscara. Ou seja, não deu diferença estatisticamente falando. Nós não vamos botar números aqui porque fica muito chato. Mas quem quiser o trabalho, eu tenho, a gente faz. Teve outros trabalhos dessa mesma meta-análise que tiveram uma evidência moderada. A gente sabe que em medicina isso aí é super criticado, né? Eu sei por causa do leite genital, que a gente é criticado. Usar a máscara faz pouca ou nenhuma diferença no resultado de gripe confirmado no laboratório, comparado a não usar a máscara. Isso aqui é de 2020. Depois eles fizeram, mesmo em novembro, eles pegaram e fizeram comparação entre, essa eu adorei, a N95P2 comparado ao uso de máscaras médicas, cirúrgicas, igual que você estava aí. E o resultado? Tadã! Incerteza. Adorei. Tem que ter 95. E aquele negócio é impossível de... Olha, eu me sentia completamente abafada, eu passava mal, eu não conseguia usar. Eu comprei uma, depois comprei outra, e eu disse, quer saber, eu não vou usar essa porcaria, porque eu vou morrer. Eu não conseguia ficar uma hora. É horrível, é horrível. Essa comparação era incerteza sobre o efeito nos resultados de prevenir infecções respiratórias clínicas. Respiratórias, ele está falando no geralzão, tá? Evidência baixa. Travou? Voltou. Então, evidência baixa em 3 estudos, incluindo 7.779 pessoas, e evidência muito baixa em 5 estudos com 8.407 pessoas. Querem mais? Esse daí, da N95, comparado com as máscaras médicas cirúrgicas, ele foi feito em 4 ambientes de saúde e em um ambiente doméstico. Tá? E ele disse que restringir o uso da N95 aos profissionais de saúde também não fez diferença na incidência das infecções respiratórias. E mais, ele cita, os danos causados pelo uso, eles foram mal relatados e mal verificados, porque não era o objetivo do uso. Porém, eles foram constantemente citados pelos usuários das máscaras. Quais danos, né? Aí depois a gente tem mais estudos mostrando a detecção da infecção pelo SARS-CoV-2 já, que não parece estar diretamente relacionado ao uso das máscaras, porque 70% das pessoas infectadas, em ambos os grupos estudados,
usavam máscaras e algumas delas usavam frequentemente máscaras, quase sempre. 12% das pessoas que usavam máscara era direto. É aquela pessoa que sai de máscara, que pode usar máscara dormindo, né? Direto. Esse é o estudo de setembro de 2020. E aí a gente entra nos danos, né? Mas antes de entrar nos danos, deixa eu falar uma coisa legal, que eu até confirmei com o Caio, já que ele gosta de dar o biquinho, né? Que as pessoas sabem o tamanho do bicho, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, qual é o tamanho do bicho? Foi isso que eu fiquei questionando. Eu falei, cara, qual é o tamanho dele, entendeu? Por quê? Porque toda máscara tem uma trama, né? Então você tem que pensar o quê? Primeiro, qual é o tamanho do vírus? Vamos fazer de conta que ele é um bichinho, né? A gente tem muitas dúvidas de que ele é realmente, mas enfim. Não é um ser vivo, ele tem uma célula. É um serzinho que enxerga. Mas dizem por aí, e meu amigo Caio confirma, que ele tem um tamanho, né, entre 60 a 120. Isso é estranho, né? 60 a 120 nanômetros. O bicho não tem tamanho? 1,70 m, assim? Não, talvez seja dessa faixa. Ok. 5 vezes 10 a menos 9. É nanomicra. Aí a gente vai falar, o que é isso? Bom, vamos falar para lembrar de quem não conhece ou não lembra. Micra é plural de micron. Micron é uma medida microscópica. Então, por exemplo, 1 micra é 1 milímetro dividido por 1000. Por exemplo, um grão de areia tem entre 200 e 500 micra. Um fiozinho de cabelo, ele tem em torno de espessura de 75 micra. Agora, até 45 micra a gente vê a olho nu, depois a gente não vê mais a olho nu. Fala microscópio. E aí, as células do sangue, por exemplo, que a gente sabe no microscópio, uma hemácia, em torno de 8 micra. Mas vamos falar lá que o nosso vírus, ele não é micra, ele é nanomicra. Ele é menor ainda. Então, quando a gente for a potência, não é menos 6, é menos 9. Isso. É 9. Aí vamos pensar aonde que ele anda, né, para poder infectar os outros. É naquela nuvenzinha de fumaça que a gente faz com as nossas gotículas de saliva, quando a gente espirra, quando a gente tosse, blá, blá, blá. E essas partículas respiratórias, elas têm em torno de 0,1 a 10 micra. Esse é o tamanho delas que carregam. Parece que quando elas têm em torno de 5 micra, fica mais tempo no ar, sei lá. Fica um pouco mais, sei lá. Enfim. Se o vírus tem esse tamanho, a trama das máscaras tem em torno de quanto? Dependendo da máscara, estou falando, e dependendo do material do qual ela é feita. Então, pensem comigo. As tramas das máscaras são em micra. 10 a menos 6. Eu estou falando de nano. 10 a menos 9. Então, é o seguinte, querido. Achar que aquele pedaço de pano na frente da sua boca vai impedir que você receba o vírus ou que passe o vírus é um pensamento mágico, no sentido de ilusão. Que é uma falsa sensação. É porque, na verdade, a nível psicológico, isso nos dá uma falsa proteção, o que é ruim até, porque a gente acaba se juntando mais e podendo, né, enfim, até repassar o bicho. Mas olha, eu vou te mostrar uma figura aqui que a doutora me mandou. Deixa eu ver se eu consigo que vocês vejam. Aqui. Ixi, peraí. Agora até o meu nome resolveu. Ó. Vê se dá para ver. Daí, não sei se vai dar para ver direito. Dá. Dá. Tá vendo que ele fala ali, ó? O tamanho do buraquinho da trama da máscara em micra. E o verdinho lá, desse lado aqui, ó. E o verdinho é o vírus. E lá do outro lado, ele faz uma outra comparação. Consegue ver? Olha que absurdo. E a gente fica sofrendo. Olha o tamanho da trama da máscara e o tamanho do vírus. Ou seja, pelo buraco da trama da máscara, dependendo da trama, se for aquela de algodão do Mickey, passa mais de 100 vírus de uma vez. É tipo assim, ó.
uma bolinha de, sei lá, de papel que a gente gosta de jogar no cabelo, assim, dos outros. Isso. Numa rede de vôlei, num buraquinho assim, azul. Ou Passam tudo. seja, ou seja, tecnicamente, então vamos falar, tecnicamente não funciona. E aí vamos para a seguinte do bolo. Em 2018, um ano antes de iniciar essa pandemia, o FDA nos Estados Unidos publicou um relatório mostrando que as máscaras não eram recomendadas para o uso em público, em geral, porque elas não protegiam adequadamente contra infecções e infecções que produziriam alguns danos, inclusive. Isso um ano antes da pandemia, quer dizer, depois a gente foi obrigado a utilizar. É como eu falei contigo, né, em conversa ontem, anteontem, né? Infelizmente, o pessoal Xing Ling, eles quebraram as nossas pernas e passaram os 2 anos vendendo todas as muletas. Eles venderam essa muleta, eles venderam os kits, que a gente sabe, na grande maioria desses kits que vende lá, como quase tudo que vende lá, nós temos aí de 30%, às vezes até 70% de falsos negativos e falsos positivos. Ou seja, a gente sabe que o quadro clínico, como já dizia Hipócrates há 300 anos antes de Cristo, é o mais importante. Então, as pessoas... Porque eu tive Covid, todo mundo em casa vai ter que fazer o exame. Não, todo mundo vai pegar o Covid, principalmente agora que nós estamos na Ômicron, que é altamente contagiante, mas que já chegamos numa fase o quê? Maravilhosa, aonde agora estamos apenas uma síndrome gripal, num vírus que pela evolução de qualquer vírus, ele ia cair e chegar a ponto de, para poder sobreviver, reduzir a letalidade, aumentar a contaminação, mas ele fica só aqui, ele agora fica mais aqui em cima. Nós temos um índice, e eu até hoje fiquei muito feliz de ver a live do Caio, onde ele disse que hoje foi o domingo melhor domingo desde janeiro, que a Ômicron chegou aqui ao país, em que os índices foram reduzindo de mortalidade. Então, assim, tudo isso também, a gente voltou a conversar, por quê? Porque nunca, em nenhum momento da história, a gente foi obrigado a não tratar, ou impedido de tratar, com medicamentos seguros e, digo mais, sem patentes, o que não levavam a faturamento, mas medicamentos sem patentes, e que hoje a gente, a cada dia, vai vendo os trabalhos chegarem, as revistas científicas começando, né, realmente a colocar os trabalhos a favor desses medicamentos e que sim, haveria e há um tratamento. Eu conversei contigo, passou nesses últimos 2 anos quase 400 pessoas, eu tratei aqui quase 400 pessoas, desde 90 e poucos anos de idade até bebês, pacientes de 200 quilos, pacientes com todas as comorbidades. Então, assim, poxa, foram 400 quase, pacientes que nenhum complicou. E pacientes chegaram aqui sendo ofegantes. Mas por quê? Porque nós suplementamos direito, nós fizemos o que nós poderíamos estar fazendo. Eu, em nenhum momento, disse, pega a dipirona, vai para casa e quando você estiver faltando ar, corre para o hospital para achar uma vaga na UTI. Um crime, né? É um crime. Eu costumo comparar, quando os meus pacientes eventualmente questionam isso, eu costumo comparar. Se você tivesse o diagnóstico de um câncer, você iria voltar para casa e esperar até piorar para procurar tratamento? Não! Você iria tratar o mais breve possível. E vamos supor que você chegasse, infelizmente, a um patamar de tratamento em que nada respondesse e alguém dissesse, olha, eu tenho um medicamento aqui reposicionado. Ele é antigo, mas parece que funciona. Você aceitaria? Sim. E se eu dissesse, eu tenho um medicamento novo aqui, experimental, você aceitaria? Sim. Porque você quer tratar. Ninguém quer morrer. Não é? Então, eu acho que foi uma coisa muito absurda o que foi feito. E as pessoas não, pelo medo incutido, não conseguem perceber essa realidade. O tanto que nós fomos manobrados para sermos levados para um determinado caminho de interesse de alguém que comanda tudo isso. E a gente que consegue sair das mídias televisivas, que tem um roteiro, gente, se vocês forem ver o roteiro em todas as mídias,
porque existe por trás um grupo que comanda isso. Então, assim, existe um roteiro nas falas, em toda a construção. É tão interessante quando você entra nas redes e começa a escutar outras leituras, inclusive o seguinte, não mais jornalistas, e não mais a Uhum, mídia, e não mais uhum, juiz, ou não mais definindo o que deve ser, o que não deve se fazer. Gente, em uhum. nenhum momento eu chego para a menina a senhora que cuida lá de casa e tento ensinar para ela o que ela tem que estar fazendo. Ela sabe cuidar da minha Uhum. casa. Então, sabe, em nenhum momento. Então, foi um absurdo o que aconteceu. Foi um Uhum. absurdo que a gente está acordando. Na verdade, as máscaras estão caindo. E isso é importante porque se vocês pararem para escutar a fala de pessoas que estão envolvidas nesse processo, por exemplo, Bill Gates disse que, num dos últimos discursos dele, que se preparem, porque vai vir um vírus pior. Sim. O que Uhum. ele quer dizer com isso? Um cara que tem ONGs que patrocinam o OMS, que patrocinam a produção de vacinas, o que ele quer dizer com isso? Ele quer Na dizer que verdade, ele já eles têm está uma dizendo, né? possibilidade. Hã? É, ele já está dizendo. O Caio fica louco com isso. Porque eles dizem assim, não, porque tem o vírus Marburg, já ouviu falar? Ah, é um vírus que causa uma febre hemorrágica, e daí as pessoas vão morrer com quadros de sangramentos. Oi? Parece que isso está acontecendo, mas não é por vírus. Presta Hum, atenção. Será que a hum. gente não está tendo uma nova epidemia ou pandemia de problemas e não é viral? Prestem atenção, Prestem, porque prestem está atenção. acontecendo. Então, a minha impressão é que eles querem criar isso para justificar É o que está claro, acontecendo e que é claro. cada vez tende a acontecer mais, porque algumas coisas vão vir com o passar dos meses Vamos. e dos anos. Assim, ó, e olha que absurdo, a indústria, né? Quem constrói os medicamentos das vacinas tem aí uma possibilidade ímpar nos Estados Unidos, através de uma lei, Sim. foi deixado, né? Foi possibilitado de que quando se constrói a vacina, eu posso guardar as informações dentro, que eu não vou me responsabilizar pelos efeitos colaterais, e vocês estão vendo isso, não vão se responsabilizar. Então, como é que alguém te vende um produto dizendo, Antônio, olha, se pifar, né? Se teu carro aí pifar, olha, o problema é seu, questione o dono da rua, né? Então, assim, esse exercício é que a gente tem que estar acordado, porque senão a gente perde uma coisa que é a sapiência. O homem é sapiens, ele não pode estar preso às emoções só. Quem está preso às emoções são os animais. O próprio termo diz animal, anima a alma. Eles estão presos aos sentimentos. Eles, se eles estão com fome, eles vão à caça. Eles não dizem assim, não, estou de dieta, muito obrigado. O ser Uhum. humano faz isso, com essa luz interior que ele tem. Então, assim, muita luz está vindo e está despertando. E é super importante que as pessoas acordem e percebam, né? E, de novo, vamos entrar numa das máscaras. As vacinas no início foram lançadas a toque de caixa, e a gente sabe que várias delas vendo a bula, vão dizer, os estudos terminam em 2023, 2028. Um dos diretores da Anvisa disse em vídeo que eram vacinas experimentais, então não tem essa de dizer, não, isso não é experimental, porque nós estamos na fase 3, ainda muitas delas não passaram, ou seja, nós somos os ratinhos ali no jogo, e tristemente, no início era 90%, depois foi para 80%, depois 70%, 30% de eficácia, tem que ter mais uma, tem que ter mais duas, tem que ter mais três, tem que ter mais quatro. Gente, todo ano, em todo momento, a gente já está em quantas mutações? Os bichos, os vírus, principalmente essas junções de proteínas, eles mudam de roupa a cada momento. Uhum. Como mudou agora o Ômicron. Ou seja, aquela vacina, aquela picada construída 2 anos atrás, não vai ter, e a gente já está vendo, tanta efetividade quanto a esse bicho que está aí. Um bicho, de novo, que traz uma síndrome gripal agora, e que ele, por si só, como diz alguns colegas aí no mundo todo, já é uma vacina. Isso é bem importante. Uhum. Que a Sim. gente perceba. Claro, quem tem comorbidades, quem tem isso, tudo isso tem que ser pesado. Isso não é uma coisa única, não é uma questão de ser anti. Eu não sou um anti-vax. Na verdade, é que esta precisa de alguns olhares e cuidados.
Toda vez que eu hoje receito, por exemplo, uma vacina para uma criança aqui no consultório, junto com essa vacina, eu trabalho com homeopatia, por exemplo, a gente quela, né? A gente tira as possibilidades, a gente reduz os metais, ajuda com procedimentos a tirar os metais tóxicos, a gente ajuda a nutrir o sistema imunológico, melhorando a desbiose dela. São vários detalhes que eu tenho como médico que fazer. Eu sou obrigado, porque eu estou dando um imunobiológico, eu estou dando um elemento que, inclusive, é o seguinte, nem se pergunta para um paciente se ele tem um problema que não poderia tomar uma vacina. Por exemplo, nós temos aí vários distúrbios coagulativos que não poderiam entrar na fila, e entraram. Entraram porque botaram uma lei que tinha que fazer isso. E a gente está vendo aí, olha, toda semana tem 4, 5 efeitos colaterais dela e do pós-Covid também, né? Sim, eu também. E vou te dizer, tem um vídeo do Bill Gates, eu acho que está lá no meu Instagram também, onde ele fala, infelizmente, a Omicron, lembra? Se comportou melhor na imunização das pessoas do que a própria vacina. Infelizmente. O cara é muito cara de pau, ele é muito cara de pau dizer uma coisa dessa. Mas ele fala abertamente para quem quiser ouvir e não entende que não quer, pelo amor de Deus. Então, ó, é isso aí mesmo que você está falando. E voltando para a história da máscara, eu comecei a questionar o que nós estaríamos aspirando com essa. Porque eu comecei a receber logo no início, que a gente voltou a trabalhar, mas mesmo as pessoas, antes, né, eu estava tratando Covid, mas quando a gente começou, as pessoas começaram a circular e colocar máscara, comecei a receber muita acne, tanto que existe um termo na dermatologia, a gente chama mask acne, né? Muita acne. E eczema nas crianças. E eczema por irritação, eu mesma fiz várias vezes, assim, de deixar o elástico. E o que eu comecei a perceber em mim mesma? A gente ficar o dia inteiro com aquele treco, vai criando uma umidade, vai aumentando a temperatura, vai fazendo uma microflora diferente, que não era para estar ali. O que aquilo traz de retorno para a pele da gente e para o próprio sistema respiratório? Então, eu comecei a pensar, isso aqui não vai dar certo, porque uma coisa é eu ficar ali num procedimento meia hora, 1 hora, 2 horas, mas eu tô quieta, não tô falando muito, só tô respirando, né? Então, não dava esses problemas. Agora, tanto a maior parte do dia, e falando, então eu comecei a receber muito paciente com acne que não tinha acne, eu mesma comecei a fazer acne, principalmente onde eu roçava mais. Faz a minha filha também, Terrível. Eczema. Principalmente os atópicos, né? Quem tem rinite, asma e tal. Nossa, isso nem se fala. Isso aí eu vou dizer que, isso aí já é um crime. Agora, falando em Bill Gates, comentaram aqui, eu achei ótimo, né? Ele já não deu conta dos vírus dentro do Windows, né? Imagina se eu dar conta do vírus fora. Eu achei ótimo. Mas essa coisa da máscara, ela vai criando essa atmosfera artificial, ela vai trazendo gás carbônico, ela vai empobrecendo o oxigênio, o cérebro precisa de açúcar e oxigênio, ou seja, o estudo, a atividade das crianças foram reprimidas e, de novo, né, eu estou tendo crianças de 7 anos em pânico aqui, esse estado criado, esse medo criado, realmente trouxe danos e vai custar o resto da vida. Tem estudos falando que vai custar o resto da vida para elas. E nós estamos quase concluindo aqui, Simone. Eu queria, enfim, né, que você fizesse uma conclusão. E tem muitas perguntas, quem sabe a gente volta de novo, conversando, né? Eu acho que sim, porque ainda tem tanto para falar dos danos, dos efeitos adversos do uso delas, né? Principalmente nas crianças. Nossa, tem muito. Se você quiser abrir outra live, gente, para quem quiser ver. Se liberarem para a gente, né? Se liberarem para a gente. Vamos ver. Não caiu no início, agora não tanto. Gente, então, olha, muito, muito bom a gente poder estar conversando, ver colegas que estão despertos e que se unem a outros para a gente poder estar junto, né? Trazendo informações. Tristemente nos pegaram de rasteira. Em pleno século XXI, o ser humano, de novo, foi convidado a parar de discernir e seguir algumas orientações, só depois de algum tempo é que nós começamos a entender o processo todo. Realmente foi cruel esse vírus, a dinâmica desse vírus foi cruel. Eu tive familiares perdidos, com certeza, eu tive pessoas
que, com certeza, Simone, não tiveram acesso a, de repente, boas orientações e realmente medicamentos e terapias que pudessem auxiliar. Eu vi Sim. pouco justamente essa questão de você nutrir e de É, estimular o sistema imunológico, muito pouco se fez é, daquilo que o médico deveria estar fazendo. O médico vem da mesma raiz de médio, ou seja, é o cara que tem que levar a gente ao caminho do meio. E é claro que no sim. caminho do meio, muitas vezes eu me desvirtuo e saio daquela Uhum. ferida, entro na enfermidade e sim posso precisar de um remédio que me retorne ao caminho do meio por um Sim. tempo, mas que seja sim estimulado esse médico interior que a gente nasceu e tem, e que tem que ser, sim, Hipócrates já dizia, civis medicatrix, que tem que Sim. ser acordado. Os meus pacientes aqui no consultório não são pacientes, são atuantes, eu creio que no seu Uhum. também, e isso é maravilhoso. Então, fico muito feliz de ter podido dividir contigo esse espaço hoje. Eu que agradeço, Juarez, e eu acho importante a gente falar para quem tem dúvidas. Existem os que estão despertos como nós. Existem os que estão dormindo e que querem permanecer ali na Matrix, que é mais Matrix, quentinho, é mais gostoso, né? Mas estão perdendo a liberdade sem saber. E existem os que estão em dúvida, que talvez seja a maioria, ou não sei, dos que estão aqui, e é com estes que a gente quer falar, né? Para que eles tirem as dúvidas e que eles tomem as melhores decisões que eles acharem para si e para os seus filhos, para que a gente consiga viver bem, porque eu acredito que o ser humano veio para cá, para esse planetinha, para ser feliz, muito. né? Para crescer, para se tornar melhor moralmente e para ser feliz. Isso é o que eu acredito. E Então, para esse acordar ano, essa luz interior que a gente tem, né? E sim, para literalmente, né? sim, Brilhar, para a gente brilhar. sim. E aí vamos fazer o possível e às vezes até o impossível para auxiliar os pais a conduzirem da melhor forma as suas crianças, que agora o alvo de toda essa brincadeira tem sido elas, né? Está sendo elas e a gente tem que cuidar muito delas. De uma É, hora para gente, outra virou, saiu dos idosos e virou o holofote para as criancinhas e isso é preocupante. crianças, Simone, que eu estou há 2 anos aqui, eu não vi complicações acontecerem, eu vi processos, né, toda a proteção por uma resposta inata mais forte, Uhum. por algumas substâncias internas, mecanismos internos, como o ECA, por exemplo, que protegem elas. É um crime, inclusive, a gente expor elas a um elemento experimental, que com certeza, eu estou vendo isso em consultório, também está Uhum. causando muitos efeitos colaterais. Então, assim, Sim. nós estamos num momento em que temos uma cepa não tão letal, ou digamos menos letal do que era a primeira, muito menos letal, e Uhum. a gente tem que Uhum. estar ciente disso, para não vestir de novo as máscaras, para que a gente Sim. entenda que as máscaras foram necessárias no momento, essa muleta, mas que agora não. A gente precisa enfrentar de frente. A gente precisa mostrar a cara, inclusive, e enfrentar de É. frente. Deixa eu falar, se der tempo, tem um artigo, eu ia falar e acabou passando. Fala. De agosto de 2021, professor Loanides, ele é um professor de medicina de Stanford, epidemiologista e estatístico, e ele faz um estudo que mostra a taxa de letalidade por infecção por Covid-19 em populações residentes em comunidades. E ele coloca assim, taxa de sobrevivência versus taxa do risco de óbito por idade. Aí veja, do 0 aos 19 anos, a taxa de sobrevivência é de 99,99%. Gente, A taxa de risco de óbito é de 0,00027. 0,0. Gente, repete de novo para que o pessoal escute, Simone. Repete o risco que uma criança tem de ir a óbito por causa desse bicho. 0,00027. Tá? E agora...